Olá, queridos. Boa noite a vocês. Estamos começando esse podcast de hoje. Quero agradecer a sua presença, a sua participação. Quem não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva para que você possa estar recebendo as notificações dos nossos conteúdos. E hoje eu estou muito alegre com a minha convidada. Convidada é mulher de Deus, uma cantora, uma adoradora, né? Uma levita que tem adorado ao Senhor, tem ministrado palavra. Uma mulher que eu conheço desde pequena, tenho um carinho muito grande por ela. A nossa querida e amiga cantora Ana Paula. Quem não conhece a Ana Paula, né? Nossa. Mulher bem conhecida na nossa cidade. E eu estou muito feliz de tê-la aqui. Quero te dar as boas-vindas. Seja bem-vinda. Amém. Amém. Então, eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre a sua biografia, né? Cantora, compositora, uma mulher que tem dedicado a sua vida na obra do Senhor, líder de mulheres. E a gente vai estar conversando aqui um pouquinho sobre essa importância da mulher na obra de Deus, da mulher nos seus vários aspectos, mulher como mãe, mulher como líder. E eu creio que vai ser bênção. Então, Ana Paula, vamos falar um pouquinho sobre essa mulher de Deus, essa mulher que nos inspira, porque eu te conheço desde pequena, então eu posso te dizer que você nos inspira a sempre buscar a estar mais próximo de Deus, nos inspira a sempre estar ali adorando ao Senhor, não só cantando, mas adorando, né? A gente vê esse seu lado adorador. E eu queria que você, né, nesse momento, contasse um pouquinho da sua história. Quem é a Ana Paula? De onde veio? É natural daqui de Friburgo mesmo? Como que foi um pouquinho assim a sua infância? Conta um pouquinho da sua história, porque às vezes a gente... eu conheço a Ana Paula, mas não conhece às vezes a história da Ana Paula. Bom, primeiramente, minha Poliana, eu quero agradecer, né, a você pelo carinho, pelo convite, né? E, nossa, essa enxurrada de palavras aí, a gente se emociona já no começo, né? Sim. Mas muito obrigado, né, por fazer o convite e a gente poder estar aqui participando contigo, né? Nesse trabalho aí muito bom e bem interessante, né? Sim. É bem bacana o trabalho que você está aí desempenhando, né? E o que você está dizendo, né, ao nosso respeito, né, é fruto de uma longa caminhada, né? Uma longa caminhada, porque quando alguém tem um certo destaque, né? Sim. Antes daquele certo destaque, sempre tem um trajeto, né? No anonimato, né? No oculto, né? Que... Sim. Né, as pessoas não sabem. Que tem um momento, às vezes, de preparação, né? Isso, Deus vai preparando, moldando. Isso, então, assim, pra gente é gratificante, tá? Fazer a obra, se envolver na obra, né? Tem, né, os pesos, as batalhas, as retaliações. Sim. Mas é gratificante, são muitos frutos colhidos, né? Mas quem é Ana Paula? Né? Sou natural de Friburgo, né? Nasci aqui na maternidade, Hospital Maternidade de Nova Friburgo. Benção. Né? Eu nasci ali. 3 dos meus filhos, né? Que são 4, sou mãe de 4 filhos, sim, né? Um filho homem e 3 meninas, né? E a caçula que não nasceu ali, né? Sim. Mas tanto eu como meus 3 filhos mais velhos, a gente nasceu ali, assim, eu não sei. É a história, né? Você nasceu depois dos seus filhos. Nasci aqui, né? Sou da terra, né? Sim. Sou da terra, sou friburguense e roxa, né? Isso. E assim, amo a minha cidade, tá? Amo a minha cidade, né? Onde a gente vai, assim, a gente propaga, né? Sim. O nome da cidade. É muito prazeroso quando a gente chega em algum local, né? Porque, pela misericórdia de Deus, assim, né? O Senhor já levou a gente a, né, bastante lugares, né? E tem levado, né? Agora tem colocado um pouco, assim, o pé no freio por conta do trabalho interno dentro da igreja, mas não deixamos de ir
ainda atuar na itinerância. Sim. Mas é muito gratificante, sabe? Quando você chega num lugar, tá com a gente aqui, a nossa irmã, que é lá de Nova Friburgo e tal. Então, assim... Você fala um pouquinho da cidade? Né? Geralmente, quando a gente tá fora do púlpito, né? Sim, sim. No púlpito eu procuro muito... Bom, como você já me acompanha desde a infância, você deve ter observado isso. Eu procuro aproveitar no púlpito o tempo que tenho para expor, né, a palavra, né? Sim, Tanto sim, cantada sim. como pregada. Sim. Então, esse tipo de comentário eu não exponho muito, não, para poder aproveitar o tempo. Sim. Você sabe que mulher fala bastante, né? Ah, a gente vai falando. Isso. Mas é muito gratificante, tá? Então, sou da cidade, né? Tenho um irmão, né, legítimo de sangue e mais um casal por parte de pai. Sim. Sendo que a minha irmã mais nova, né, ela já falecida, né? Fui criada pela minha avó paterna. Sim. Né? E não conhecia minha mãe, tá? Biológica, né? Assim, então, assim, a gente traz um certo histórico de peso, né? E mais, assim, convivi bastante com tios, né? Alguns primos, mas a parte da família materna... Você não teve tenho contato? pouco conhecimento mesmo. Ah, sim. Né? Às vezes eu penso que eu tô andando aqui na cidade e às vezes eu fico olhando as Será pessoas. Que alguém pensando, parecido comigo? Essa pessoa, de repente, é parente meu. Sim. E eu não sei. sei. E nem a própria pessoa, né? Tão pouco contato. Mas, né, casada, né? Meu esposo também obreiro, sim. né? 4 filhos. Não ri não, tá? 7 netos. Olha que bênção. 7 netinhos, né? A mais velha tá com 10 e agora o caçula tá com 2 meses. Né? Tão nova já, olha que bênção. Isso. Então, assim, tem uma turminha lá abençoada. Os filhos todos cantam, né? Todos eles cantam, todos caminhando, servindo a Deus, né? Eu sou a mamãe do Paulinho, né? Da banda Adoração Sem Limite. Ele toca teclado? Toca teclado, violão, bateria. O que aparece na frente... Tem esse talento, né? O que é interessante, Poliana, é que primeiro ele aprende a tocar sozinho. Sim. Tá? Aí depois que ele vai fazer aula. Fazer uma aula, né? E tudo começou com uma flauta de brinquedo que ele ganhou. Interessante. Do tio, no caso, o meu irmão mais velho, né? Sim. Deu para ele uma flauta de brinquedo. Ele ainda, né, lá com os seus 5 aninhos. E dali ele começou a tirar som, né? E creio que já devia ter essa queda, esse dom, né? Sim. E dom mesmo, porque nas andanças aí na obra, né, Deus usou algumas pessoas para falar a respeito, sabe? Olhava para ele pequeno e dizia que ele ia ser músico e que ele tinha um dom, que Deus tinha dado o dom. E, de fato, ele sempre aprende primeiro, sozinho. Depois... tira bastante notas, às vezes consegue tocar. Interessante. Né? E depois, qualquer instrumento que ele põe a mão, ele consegue tirar nota, qualquer, incrível. Tá? E então, né, ele, sou a mãe dele, e tem as outras duas que já... também tem dons. Tem dom também, louvam também, tá? Benção. Louvam, todos eles, né? E, assim, quem mais se destacou foi ele, né? Sim. E a Vitória Araújo, que, né? Também levita. Aquelazinha do Black, né? Que todo mundo, né? Que aquela é a caçula, né? Que também louva, faz parte do Ministério de Louvor, né? Então, são uma benção. Esse é o meu povinho aí. Sim, né? muito bom. Daqui, moro aqui, né? Atualmente, trabalho aqui. E a gente, né, envolvido na obra. Amém. Né? E como eu te disse, né? Assim, um pouco da histórico, da origem, tem um certo peso, mas eu gostaria de deixar bem enfatizado que esse histórico de peso nunca me prendeu, me travou, entende? No tocante à obra de Deus, na questão familiar, na questão de lidar com a família, lidar com as pessoas em si, né? Porque tem pessoas que às vezes criam uma barreira, criam trauma, né? Por conta de situações que vivem, né? E como a gente ouve pregar muitas vezes, não é porque a gente tem um histórico difícil, né? Que não podemos ser usados por Deus.
né? Que Deus pega, né, aquele Deus que... transforma, né? Deus pega o improvável, né? Com certeza. Né? E é interessante, né, essa questão familiar, a sua família hoje, né, que é seu esposo, seus filhos, todos têm dons, todos. Têm uma estrutura. Inclusive até os netos, menina. E olha. Todos, também assim, louva. não tem aquela coisa de cantar na igreja ainda, que eles ficam meio inibidos, né? Porque existe uma fala, Poliana, das pessoas, que eu acredito que você já deva ter ouvido muito, né? Minhas meninas, então, sempre quando a gente acabava de atuar em algum evento, né, algum culto, e sempre vinha alguém, né, que dizia assim, olha, você vai cantar igual sua mãe, né? Então, sim. Aquilo... Você é uma referência, né, pra então, família. Aquilo para eles, assim, eles ficavam meio espantados, meio assustados. Então, foi não logo de cara eles foram se lançando, sim. Mas aos pouquinhos, foi, né? Mas os netos, assim, não sei se por conta disso, né? Mas eles são meio tímidos ainda. Mas você precisa ver. Tem vibrato, extenso na voz, assim, já pequenininho. Eu falo pra eles, tá no sangue, hein? Já vai desenvolvendo. Eu boto a mão na cabeça deles e falo assim, ó, vocês têm uma responsabilidade grande, tá no sangue. É verdade. Mas, assim, eu queria que você contasse pra gente, até pra quem tá nos assistindo, como que foi o seu chamado como levita? Como que você foi descobrindo esse dom? Olha, eu desde pequena, né? Desde criança, eu sempre tive aquela inclinação para a questão da música. Sim. Sempre gostei, sempre, todas as vezes, eu pequena, me lembro, né? Todas as vezes que eu ouvia, né, em questão de música, de som, eu já corria para perto, eu já parava para ouvir, né? Eu aprendia com facilidade, sim. Entende? E aí, cantando na igreja, né? A questão eu aceitei Jesus com 8 anos de idade, né? E aos 9 eu desci as águas batismais, que na época, né, já estava assim, eles já estavam tirando isso, mas ainda havia casos isolados que eles ainda batizavam, tá? Com 9 anos. Eu acredito que eu devo ter sido uma das últimas aqui na região. Sim, que agora é a partir de 11, que eu fui 12. batizada aqui em Friburgo mesmo, sim. Né? Ali em Rio Grandina, água corrente. Olha. Rio Grandina. E então, nessa fase que eu aceitei a Jesus, e aí eu comecei a caminhar. Sim. Então já comecei a cantar na igreja. Entende? Nessa faixa etária de 8 para 9 anos. Mas eu me lembro, assim, sempre assim, eu tinha voz, né, para cantar, mas algo marcou muito, Poliana. Assim, a realidade da minha vida é marcada por muitos episódios fortes. Sim, sim. Sabe? São muitas experiências, assim, na área, né, espiritual, sim, muita coisa, sim. Né? Tem coisas que a gente não pode nem abrir. Né? Infelizmente tem pessoas que não têm estrutura para ouvir, né? Então, e a gente tem que entender isso, né? Sim, verdade. Mas até onde a gente pode ir, a gente vai. Então, eu me lembro que quando eu tinha 11 anos de idade, né, eu estava num culto na congregação do Prado, na Assembleia de Deus de Conselheiro Paulino. Na época era o presbítero Altivo de Azevedo, junto com o presbítero Valtaíde, que na época... Me parece que na época ele era diácono ainda. Sim. Né? Presbítero altivo, aprendi muito com aquele homem. Nossa. E eu me lembro, Poliana, que naquela época, né? Assim, eu sempre, Poliana, desde criança, eu sempre fui assídua ao círculo de oração. Sim. Eu era a única criança lá no círculo de oração. Sempre fui assídua. E os trabalhos de círculo de oração iniciava cedo, não é como hoje. Mas deixa eu te perguntar, você... Já até me gerou uma curiosidade, né? Você ia no círculo de oração devido a alguma referência, por exemplo, sua avó, ou mesmo você... Era coisa minha. Você gostava? Porque criança não gosta de acordar cedo. Criança, às vezes, questão de oração. Era coisa minha. Sempre amei. Tá? Uma coisa, eu sempre gostei muito de estar no meio das pessoas de mais idade. Sim. Pela questão de aprender.
sabe? A gente sabe que a gente aprende com todos, né? Sim, sim. Né? Assim, hoje a gente tem esse entendimento. Mas era criança. Então, na minha mente, eu pensava assim, se eu estiver no meio das pessoas de mais idade... Ficar muito inteligente. Eu vou aprender bastante coisa, porque a gente aprende vendo, né? Sim, Né? sim. A gente aprende vendo as pessoas fazer. Né? A gente aprende com as experiências das pessoas, as pessoas contando experiências. Então, assim, não é nem questão de curiosidade, não. Uhum. Eu amava estar no trabalho de oração, uma coisa que, assim, acho que está no sangue. Sim, sim. Entende? A oração é um ministério, né? A gente Sim. pode dizer assim. Intercessão. Né? E, sim, criança, sabe? Dava hora, 6h30 da manhã. Já? Tava já prontinha. E eram os domingos, né? Sim. Então, assim, eu sempre estava no meio daquele movimento. E aí, a gente entende que poder de Deus e oração é algo que está associado, né? Sim. Né? Poder de Deus, oração e palavra. Sim. Né? Se é algo que tá... Se não tiver oração e palavra, não tem poder. Tem que ter os 3. Né? Tem que ter. Então, eu entendo que por conta dessa, né, essa questão aí, aconteceu isso. Então, aconteceu algo marcante. Né? Aos 11 anos de idade, eu me lembro que eu estava cantando na igreja, estava cantando na congregação, um culto normal. Sim. E, de repente, Poliana, eu senti algo diferente que eu nunca havia sentido. E, dali em diante, eu notei uma diferença na minha vida. Sim, sim. Entende? Eu notei que assim, a inteligência ficou mais aguçada, a visão. Sim. Né? Mas, assim, o jeito de cantar mudou, tá? E eu senti algo, assim, indescritível. Eu senti um calor, né? Era a presença de Deus, claro, né? A presença de Deus se manifestou. Como se fosse uma unção derramada, né? Eu creio que foi o momento do derramamento ali, o momento que Deus marcou. Deus selou, eu acredito nisso, entende? Mas é uma experiência, assim, que às vezes, né, volta e meia... Você lembra? Me lembro disso, que marcou, que até então eu não tinha vivido. E dali pra frente a coisa mudou. Você percebeu que dali pra frente... A coisa mudou. Foi um pouco diferente. Um pouco, bastante, muito. Muito diferente. Mudou tudo, né? Sim, sim. Mas, assim, desde de criança, né, cantando, entende? Cantando no conjunto da igreja. Participei de coral na igreja, né? Departamento, né, infantil, departamento de jovem, departamento de irmãs, conjunto misto, entende? E aí o pessoal na igreja, no Prado, né, os irmãos, vários deles chamavam para cantar e a gente cantava em dupla com os irmãos, que sabe? Benção, sempre alguém chamava. Que benção. Então, assim, é algo que vem lá de trás, né? Aí, por exemplo, você percebeu pequena que você tinha esse dom de cantar, Deus, ele selou esse dom, né? E você percebeu que teve um derramamento de uma unção, algo diferenciado. Não foi batismo com o Espírito Santo, não, tá? Porque o batismo com o Espírito Santo foi aos 16 anos. Um evento que foi feito na sede de Conselheiro Paulino. E na época eu me lembro Aquelas consagrações? Não, foi um trabalho feito à noite. À noite, E o que marca a gente não esquece, às vezes, certos detalhes, né? Quem ministrou aquela noite foi um pastor chamado Salomão. Pastor Salomão. Acho que é Salomão Silva, parece. E aquela noite, foram várias pessoas batizadas com o Espírito Santo. Que benção. Inclusive, meu esposo estava nesse dia, ele também foi batizado com o Espírito Santo nesse dia. Olha que benção. Nesse dia. Entende? Que benção. Isso. E foi uma experiência, assim, marcante. Que marcou, né? Gratificante. E aí, você foi desenvolvendo esse dom até o momento que você gravou os seus CDs, né? São dois CDs? São 2 CDs, né? O primeiro, Deus é Fiel. Sim. E o segundo, Fala Senhor. E agora a gente tem o single, né? Já tem um tempinho. Né? O objetivo é fazer um EP. Estamos aí na caminhada. Mas, assim, o fato da gente ter se envolvido bastante com o trabalho interno dentro da igreja, então, assim, eu acabei segurando um pouquinho, né? Às vezes tem pessoas que pode até achar que a gente parou. Não paramos, né? Estamos servindo a Deus, estamos fazendo a obra do Senhor em outras áreas, porque é muito vasto, né? A obra de Deus é muito vasto, o campo, né, para se trabalhar, né?
Então, assim, a gente tem um ministério, como eu posso dizer, não um ministério oculto, não é isso, mas um lado da irmã Ana Paula que muita gente não conhece. Sim, sim. Que é aquele lado de socorrer, de ajudar, Orientar. entende? De fazer oração, né, nas casas, visitar. Sim, a gente já fez muitas visitas, muita campanha de oração em casa, com pessoas que pediam, entende? Sim, de sim. sair para prestar socorro mesmo, pessoa ligar e a gente, né? Assim, então é um lado que muita gente não conhece, né? Quem tem um histórico com a gente sabe que o que a gente está falando, né? Mas é uma área que... Mas a obra não parou, tá? Aí a gente ainda sai, né? Sai para cantar, sai. Mas o trabalho interno, né? Eu acredito que você também atua interno, né? Sim. Na igreja. E entende esse lado aí que fica um pouco preso. A gente tem que dosar um pouco, né? Não dá para levar tudo. Muita coisa. É cantora. Aí tem a parte do Ministério da Igreja, que você também atua como líder de mulheres. Isso, aí a gente trabalha com a União Feminina. Hoje, né, no Ministério MIB, em São Geraldo, né? Era anteriormente o pastor Alvino Daut, que era o pastor, né? Dirigente. E ele jubilou. E agora é o pastor Adriano Rodrigues. Sim. E aí a gente está lá. A gente está lá, na esposa da nossa irmã Cristiana, né? Sim. E aí a gente está lá dando um apoio. E é um ministério, Poliana, onde o meu esposo se converteu. Isso, meu esposo acompanha esse ministério desde de criança. Aqui em Friburgo tem 40 anos, completou 40 anos, né? Que o trabalho iniciou em Olaria. E meu esposo, ele, desde o início, ele aceitou Jesus lá, foi batizado nas águas lá, né? E aí, depois de algum tempo, decidiu retornar. Então, a gente congrega no MIB, né? E em São Geraldo, né? Sim. Isso é onde a gente está trabalhando hoje, congregando, né? Sendo liderado pelo pastor Adriano, né? E aí a gente atua, né? Ali com a União Feminina. E algumas outras áreas também a gente dá apoio. Entendi. E como que é esse trabalho da União Feminina? Você atua como líder e também você acaba auxiliando essas mulheres, porque você lida muito com mulheres ali, né? Não só ali, Poliana, isso é uma coisa que ocorre comigo ao longo da minha caminhada. Sim. Ao longo da minha história, a minha trajetória, entende? Na obra do Senhor. E assim, o líder é aquele que apoia mesmo, que auxilia, né? Que abraça, né? Que, na realidade, liderados é como uma grande família, né? E o líder, né, quando, né, o homem é o pai de todos, né? E quando é mulher, é a mãe de todas, né? Sim, então, a gente acaba exercendo esse papel, sim, tá? E não só ali, né? Mas assim, a gente atende, ajuda, socorre pessoas não só em Friburgo, mas na região. Porque é aquilo que você falou a gente Deus fez isso, né? Acabou fazendo com que a gente alcançasse um certo conhecimento, né? Muita gente nos conhece. Muita gente conhece a gente, pessoas que a gente às vezes nem conhece, né? Porque quando a gente está no púlpito, né? Você está de frente para o povo, às vezes a gente não consegue pegar, né? Todos os rostinhos nos detalhes, né? Mas quem está lá né? No meio do povo e olhando para quem está lá na frente, é mais fácil de memorizar. Então, às vezes, existe essa dificuldade, né? De as pessoas te conhecer e você não conhecer. E eu fico, às vezes, com uma dificuldade, porque eu sou simples, né? O meu jeito, eu sou assim. Eu sou desse jeito. E aí eu quero tratar todo mundo igual. Só que, às vezes, por eu não saber quem é, de onde é, às vezes eu mesmo fico assim, né, um pouco apreensiva com essa questão, né? Mas a questão de liderar, de ajudar, a gente ajuda pessoas de outras regiões também. Entendi. Tá? O telefone toca direto. A gente está, às vezes, em casa, no trabalho, o telefone toca pessoas pedindo ajuda, pedindo oração. E muitas vezes a gente para tudo para orar. Para poder ajudar. E são, como eu te falei, né? Sim. São muitas experiências no mundo espiritual, coisa que a gente não pode contar pelo fato de... Tem pessoas que não têm estrutura para ouvir. Sim, de entender. E tem muitas experiências que a gente não pode contar, né?
por uma questão de ética ministerial. Sim, sim. Né? E acaba, às vezes, expondo Não, a gente, né? O servo de Deus, Poliana, ele tem que ser aquela pessoa de segredo, né? Né? O homem de Deus, a mulher de Deus, você ouve histórias, né? Você socorre. Sim. Né? E você guarda aquela questão. Né? A gente, por exemplo, o importante é o milagre que Deus opera, é a questão ser solucionada, é a pessoa tocar a vida dela para frente. É isso que importa. Pra gente fica mais um combustível, você entende? Aquela, poxa, conseguir... Pra continuar, pra resolver empurrar, essa missão, ajudar nessa missão. Isso, pra gente fica essa questão, assim, daquilo servir como um combustível pra gente continuar fazendo. Sim, sim. Entendeu? Mas o servo de Deus, né? O homem de Deus, a mulher de Deus, o obreiro. Sim, sim. Precisa ser uma pessoa de segredo, né? Precisa ser uma pessoa discreta. Sim. Né? Sigilosa. E uma coisa que você falou que eu achei interessante, por exemplo, um homem que está liderando ali homens, ele é visto por muitos como um pai. E a mulher que lida com muitas mulheres, ali ela é vista como uma mãe. E eu creio que ali onde você está, ou outras pessoas que também vê você com essa postura de liderança, eu acho assim, não só no relacionado à questão da igreja, mas também liderança na questão de experiência de vida. Você é uma mulher que tem conselhos para dar. Então, assim, eu creio que tem muitas mulheres que te buscam ajuda. Poxa, eu estou passando tal momento, né, na minha vida pessoal, no meu relacionamento, e você fala assim, não, eu vou te ajudar, eu vou te orientar aqui. E isso que eu queria te perguntar, como que você consegue entender a forma como você pode ajudar essa pessoa? Porque às vezes as situações são bem complicadas. Geralmente as situações são pra lá de complicada, a ponto de eu ficar assim, meu Deus. Primeira coisa que ocorre, Poliana, é assim, poxa, mas como essa pessoa, né, veio até a mim abrir isso. Sim. São situações que você fica, nossa, aí a gente entende que é a questão da referência, né? Confiança. A confiança, né? A gente entende isso, a presença de Deus na vida da gente. Sim. Traz as pessoas, né? Porque elas acreditam que vão ter algum tipo de ajuda. Mas são situações bem complicadas. E o segredo Poliana, para poder ajudar, é manter uma vida de oração. Sim. E busca na palavra. Entende? É lógico, né, que existem outras questões aí onde as pessoas se preparam e é muito bom. E devam se preparar mesmo. Sim. Né? A gente tem esse pensamento, tá? Mas, assim, a gente trabalha muito a questão, né, da palavra e da oração. Então, quando vem alguma coisa, a gente procura fazer um trabalho baseado na palavra do Senhor. Princípios, né? Bíblico e oração. E assim, a gente tem que estar pronto. Sim. Porque do nada surge. Entendeu? Do nada surgem situações escabrosas, né? Sim. Do nada, entende? Mas, pela misericórdia de Deus, assim, até aqui a gente pode dizer que a gente teve 99,9% aí de resultado positivo. E, por exemplo, na questão prática de você Deus lidar... na frente, né? Sim, de você lidar com liderando essas mulheres. Porque, assim, nós mulheres, somos muito sensíveis, somos muito sentimental. E, às vezes, você... Olha, irmãs, vamos organizar tal situação. O líder, né? Ana Paula. Vamos definir aqui uma cor da festa que a gente vai fazer. 15 que é amarelo, 20 que é verde, 3 que é lilás. Como que você consegue ali? Porque a mulher tem muitas opiniões diferentes. Então, como é que é pegar essas várias mulheres com pensamentos, gostos diferentes, temperamentos? Tem umas que são mais tranquilas, tem outras que são mais... fulano pisou no meu pé. Agora eu vou chegar lá e vou falar com a líder e ela vai ter que resolver esse meu problema. O triste, Poliana, é quando a pessoa vem reclamar e ela tem razão. Sim, sim. E aí você tem que dizer assim, calma, não faz isso não. Mas é difícil, senhora. Não é porque para você, do dia assim, não é nem pelo fato da gente ter que liberar essa palavra. Mas assim, você vê que o indivíduo tá com a razão e você tem que lançar uma palavra e aquela pessoa tem que entender aquilo. Sim. Então é um desafio, né? E quanto a essa questão aí, né, de organização, de coisas, não é fácil, não. Tá? Na realidade, Poliana, a liderança, né? Sim. Sim, assim, eu creio que em todas as áreas. Sim. A gente que
que trabalha, né, com o lado espiritual, a gente entende que em todas as áreas, tudo a gente tem que levar a Deus para ter direção. Tudo, né? Sim. Mas as coisas de Deus, né? Na área eclesiástica, a liderança na área eclesiástica, então, né? Porque a gente está aqui na Terra, mas a gente não somos daqui, né? Estamos daqui, mas não somos daqui. A gente tem um outro endereço, sim, né? Sim. Então, pelo fato da gente não ser, né, daqui, então a gente tem que agir de uma forma diferente, a gente tem que agir com comprometimento, né, com o céu. E aí, a liderança tem que ser baseada na direção de Deus. Sim. Deus tem que ser o guia. O tempo todo, entende? Mesmo que a emoção tá gritando. Né? Eu estive ministrando agora há poucos dias em Macaé, final de semana passado, e Deus me levou nessa direção, na palavra, né? A gente já perdeu muita coisa, perde, e muita gente vai perder, né? Por quê? Por causa de agir baseado na emoção. Sim. Quando a gente precisa ter uma dosagem, né? A gente precisa ser racional, usar a razão, né? Às vezes 100% e às vezes dosar, né? Às vezes jogar um pouquinho de emoção, mas a razão precisa estar... Sim, nos guiando. Acho que principalmente no momento de decisão, a emoção nunca pode falar alto, né? Eu não sei, posso estar errada, mas eu tenho esse pensamento. E o fato da gente ser espiritual, trabalhar com área espiritual, isso não quer dizer que a gente não pode usar a razão. A gente deve usar, aí que deve usar a razão. Sim. Né? Com a sabedoria de Deus, né? Então, a gente, seguindo essa linha de pensamento, não é fácil. Porque a gente é ser humano, a gente é limitado, né? Sim, demais. Sim. Por mais que né, o que vem de Deus é infinito, mas a gente é ser humano, corpo é de carne. Então, a nossa mente é limitada, né? Muitas vezes a nossa mente não consegue alcançar, né, o infinito de Deus. A gente fica ali né? limitado. Mas a verdade é que não tem como a gente conduzir nenhum tipo de liderança sem que Deus seja o guia. Por menor que seja a decisão que precisa ser tomada. Entende? Às vezes a situação é uma coisa pequena. Precisa ter uma decisão. Por menor que seja. Não tem como Deus não ser o guia. E quando a gente trabalha assim, a gente não está usando a emoção, a gente está usando a razão. É verdade. Né? Então, assim, a gente já perdeu muita coisa pelo fato de usar a emoção. E eu estava falando, né, nesse local, que muita coisa assim que acontece na família, problema na família, né? Situações de família, ou seja, aonde tem gente, né? Aonde tem grupo de pessoas. Porque mesmo que não seja de sangue, mas se ajuntou, se convive durante um período, acaba se tornando meio que família, né? Sim. Então, aonde tem esse ajuntamento de pessoas, surge problema, né? E aí os problemas ficam gigantes e muitas vezes sem solução, viram desgraças, viram tragédias, porque as pessoas resolvem tudo na emoção. 100% emoção. E é uma coisa interessante. Liderar não tem como. Você tem, claro, né? É o que eu tô falando a questão de dosar. Sim, sim. Né? Tem aquela hora, Poliana, que a gente quer usar a razão. Mas aí a gente, o líder, Poliana, eu acho que ele tem que pensar mais do que agir. Pensar muito. Entende? Sim. 100% oração, 100% palavra. Enfiar a cara mesmo nisso. E pensar mais do que agir. Claro que tem que agir. Tem coisa que não tem jeito, tem que agir. Tem coisa que tem que esperar o tempo, né? Para poder agir. Tem coisa que precisa de uma ação imediata, né? Né? E aí você tem que estar preparado. Entendeu? Sim. Mas tem que... Entende? A pessoa não tem como fazer nada sem que Deus seja o guia. É verdade. Entendeu? E uma coisa assim que eu penso, que eu entendo... lidar. Mulher é mais complicado de lidar. Né? Às vezes a gente olha para o homem, às vezes por ser grande, ser forte, sim, né? Ter aquela coisa, as pessoas às vezes... Mas não, mulher é mais... Eu creio até por essa questão da emoção mesmo. Sim.
né? Te E atropelei. assim, o que você falou, eu achei muito interessante no sentido que ser líder é difícil, não é fácil. Nossa. E assim, enquanto você estava falando aí, eu estava pensando aqui, raciocinando aqui. Hoje, na atualidade, a gente tem poucos líderes, principalmente líderes mulheres. Aí você anda bastante e você pode acompanhar, porque às vezes liderar não é só liderar quem está de fora, é você liderar você mesma, é você liderar o seu ciclo de vida, é você liderar o seu próprio eu, é você saber onde é que você quer chegar. A liderança começa aqui. Sim. Né? E como a gente está, né, falando muito sobre a questão de mulher, uma coisa também eu entendo, hoje, às vezes a gente é liderado por valores, por crenças que são assim direcionadas pela sociedade. Vamos dizer assim, a mulher hoje ela tem muita cobrança. Ela é liderada de uma forma assim: você tem que ser independente, você tem que ser bonita, você tem que ser inteligente, você tem que ter, vamos dizer assim, ser uma boa mãe, ser uma boa dona de casa, ser uma boa esposa. E, às vezes, eu acho que falta um equilíbrio. Né? Nós podemos, como mulher cristãs, estarmos inseridas em vários lugares. Por exemplo, você trabalha, tem o seu trabalho, você tem a sua vida pessoal, você tem a sua questão também de trabalhar na igreja. Mas eu percebo, né, a gente conversando aqui e as pessoas que interagem com você, a gente percebe que você tem essa autoliderança. Quem eu sou? Eu sou isso. Eu sou essa mulher. Então, assim, as pessoas falam assim, a mulher ela tem que ter cuidado onde ela está. Eu acho que ela não tem que ter cuidado onde ela está, ela tem que ter cuidado dela se perceber quem ela é. Eu trabalho muito isso em mim. Sim. Tá? Quem sou eu? Quem sou eu? Tô aqui para quê? O que eu preciso fazer? Entende? Sim. Então, assim, antes de qualquer ação, né? Antes de sair de casa para pregar, antes de sair de casa para cantar, né? Vou até falar um pouco dessa área de cantar, sim, porque sim. Às vezes as pessoas, né? Cantar é mais fácil. Não. Cantar não é fácil. Cantar tem o mesmo peso que pregar. Pelo menos para mim. Sim, verdade. Tá? Pelo menos para mim. A responsabilidade. Mas explica aí pro pessoal entender, quem está em casa, para poder perceber. Porque às vezes, o que eu vou te falar, às vezes é a dúvida da pessoa. Poxa, mas cantar, o louvor tá ali, você decorou a letra e você vai cantar. Você tem fácil. Que cantar com a alma, né? A sua alma diz quem você é. Sim. Não é isso? A sua sim. alma mostra quem você é. Você tem que cantar com a alma, né? E cantar com a alma não é simplesmente cantar, né? Quando a gente canta com a alma, você veste aquela letra. Sim. Você cria um cenário na sua mente dentro daquela letra que você está cantando. Uhum. Você se vê dentro daquele cenário ali. Sim. Entende? Sim. Cantar com a alma. Cantar... É você entender a letra. Sentindo o que você está cantando, entendendo o que você está cantando, absorvendo o que você está cantando. E outro ponto. Cantar, primeiro, a mensagem. Eu sempre fui assim. A mensagem, primeiro tinha que falar comigo. Sim. Primeira letra tem que falar comigo. Eu nunca cantei nada que não falou comigo. Entende? Nem canto. Sim. Entende? Então, por essa razão, eu penso que a responsabilidade é igual, e até porque a mensagem cantada, né, cantar, né, um louvor, né, a gente está cantando a palavra de Deus. Sim. A gente está cantando a Bíblia, né, de outra forma, com outras palavras, mas a gente está pregando, cantando. Sim, sim. Então, para mim, tem o mesmo peso. Não sei, de repente tem aqueles que discordam, né? E a gente respeita quem discorda. Respeitamos. A gente respeita as opiniões, né? Mas a minha forma de pensar é essa. Entende? Sim, sim. E essa questão sobre que você falou, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo. Eu preciso saber. Eu acho que também isso, na sociedade de hoje, tem sido trabalhado de uma forma um pouco errada. Por exemplo, você tem filhas. 3 filhas. Então, a sua preocupação hoje, para elas, é o quê? Você fala assim, quem você é, minhas filhas? Quem vocês são? Para que
situações externas, relacionamentos, trabalhos, que a vida que elas vão seguir não venham dizer que ela é outra coisa. Isso Né? aí, isso Então, aí. assim, a gente precisa o tempo todo se auto-liderar, ser os nossos próprios líderes, e também a gente ter uma identidade. Eu olho para você e falo assim, eu sei quem a Ana Paula é, mas eu sei que ela também sabe quem ela é. Ela tem a própria identidade dela. A gente precisa saber disso antes que os outros saibam, né? Sim. Eu falo sempre, Poliana, que eu preciso acreditar em mim. Sim. Você precisa acreditar em você. Porque senão os outros não vão acreditar. Sim. Né? Às vezes as pessoas têm um potencial grande para tanta coisa e não sabem. Porque elas não acreditam nelas mesmas. Elas não sabem quem elas são. Sim. E, por exemplo, você é uma mulher que lidera outras mulheres. E a gente percebe que a mulher, ela já tem esse olhar cuidadoso. Esse olhar, lógico, a gente vai agir no racional, mas é mais emocional. E a gente tem que se segurar muito. Sim. Para não jogar emoção em tudo, entendeu? E é justamente esse lado da mulher ser muito emocional que, às vezes, ela... Quem é líder, não, mas às vezes quem é liderado tem essa dificuldade de compreender umas das outras, de se unir, de assim, poxa, eu vou cuidar dessa pessoa, ela está passando num momento difícil, eu vou orar, eu vou interceder. A gente, às vezes, tem essa dificuldade porque nós, mulheres, às vezes, a gente, poxa, mas eu também estou doída. A outra pessoa está passando por uma situação, mas eu também estou ferida, eu também estou machucada, eu também quero que alguém olhe por mim. Um ponto que você tocou, que é muito interessante, que as pessoas às vezes não... Eu não sei se elas não compreendem, não conseguem assimilar, não sei. Mas, assim, eu vejo muito, assim, na questão da cobrança, como você falou, né? O que a gente tem mais hoje é cobrança, né? Sim, sim. E quando a gente cobra, a gente está cobrando que é direito, né? Não é isso? A gente entende que é direito, né? Sim, e tem o lado do dever, né? Né? Tem os direitos e os deveres. Isso. Mas o que acontece? O líder, ele é muito cobrado e eu não sei se as pessoas não conseguem ver, não conseguem assimilar que esse líder, ele tem uma vida. Sim. Ele tem uma vida individual, né? Família, trabalho, sim. Né? Quem trabalha, tem muita gente que tem família, mas estuda, e lidera, né? Então esse líder, ele tem uma vida, né? E tendo uma vida, ele tem problemas como qualquer outra pessoa. Sim. Então esse é um ponto que a gente, eu tenho observado muitas pessoas passando por muitas situações onde elas precisam ter um calço, tá? Espiritual, sempre, não é que eu espiritualizo tudo, mas a irmã leva tudo pro lado, não levo tudo pro lado espiritual. Sim, tá? mas você entende que o espiritual é importante. É um espiritual que subjuga o natural, não é? Sim. É o espiritual que comanda, né? A gente está aqui conversando e, né? Sim. Deus está presente. Com certeza. Mas existe também uma outra atuação que está de olho. Sim, verdade. Então, o mundo espiritual, ele... Então, assim, o líder, ele precisa ter um calço espiritual, que a gente está falando, né? De evangelho, ele precisa ser calçado, Poliana, espiritualmente. Oração, palavra. E também precisa ter um ponto de apoio, que hoje é uma coisa que está faltando. Pelo fato dessa cobrança, as pessoas não entender que o líder ele é uma pessoa normal. Sim. E ele tem uma vida. As pessoas só cobram. É. Entende? Então tá faltando esse calço, esse apoio, sim. né? Tá faltando o Giazi, né? Tá faltando o moço de Elias. Sim, sim. Entendeu? Tá faltando aí a Ruth para Noemi. Tá faltando esse companheirismo. Mas isso, eu percebo assim, não é só essa parceria, não é só do liderado com o líder que falta. Falta também de líder para líder, de liderado para liderado. De lá para cá, dos dois direções. Porque Jesus, ele quando estava aqui, ele tinha os discípulos. Ele se doou, fez curas e tal. Só que quando chegou o momento realmente dele ser crucificado, dele se sacrificar por nós, quem estava do lado dele se distanciou porque é a nossa natureza. E o que eu aprendo com isso? A gente, o tempo todo, a gente está pensando em nós mesmos. Pedro, quando... eu conheço você. Não, eu nunca vi esse homem. Ele pensou nele, gente, eu não quero... Depois, quando ele foi percebendo que houve arrependimento, por que ele se arrependeu?
Ele se arrependeu porque eu coloquei o meu eu primeiro e depois eu pensei na outra pessoa. Por exemplo, a gente está falando do contexto assim, muito voltado para a mulher, que você é líder de mulheres. Então, assim, eu percebo que às vezes falta numa mulher esse apoio com a outra, esse entendimento com a outra, esse olhar para a outra. Porque, assim, a gente, às vezes, cobra que alguém... minha líder não olhou para mim. Mas será que a liderada também olhou para outra liderada, olhou para a líder? De você se cuidar. A pessoa chega, por exemplo, o líder que é você. Você chega na igreja e você olha para a sua liderada e fala assim, olha, ela não está bem. Eu vou procurar saber o que está acontecendo. A gente vê, Eu acho que falta muitas vezes essa compreensão de nós realmente nos preocuparmos uns com os outros. Não só um se preocupar, mas todos. De haver uma interação, né? Sim. Uma interação. Olha, Poliana, você levantou uma questão que eu penso que tem duas vertentes. Da questão do líder para o liderado, né? Eu penso que isso aí depende muito do propósito desse líder. Ele está liderando para quê? Ele está liderando por quê? Qual é o objetivo dele em liderar? Sim, sim. Entende? Por que eu estou aqui? Sim, sim. Ele reconhecer que foi Deus que levantou, que Deus que colocou. Então, né? E do liderado, né? Existem alguns pontos, assim, no meu ponto de vista. Eu estou colocando meu ponto de vista pequenininho, né? Sim, sim. Uma das coisas que eu penso que às vezes as pessoas não se aproximam, em alguns casos, porque hoje está acontecendo muito isso. Muita gente não quer se envolver com a obra. Muita gente não quer compromisso. Muitas pessoas não querem responsabilidade na obra de Deus, assumir compromisso. Sim. Então, pensa que se atrelar, né, se achegar ao líder, vai acabar sobrando alguma coisa para ele. Eu já tenho meus problemas, eu não quero. Entende? Então, um dos pontos eu penso que seja essa questão. Posso estar errada. Sim. Mas eu penso que seja isso, né? Não querer compromisso, não querer responsabilidade, não querer estar por perto mesmo, né? Assim, tem outras questões, mas assim, o que eu acho, na minha visão, o que tem pesado muito é isso, né? Muita gente não quer compromisso para não ser cobrado, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Sim. A gente está fugindo, entende? Então, não interage com a liderança. E eu não sei, Poliana, né? Você vem de uma família de líder, sim, né? E tem uma estrutura, né? E creio que vai entender bem, né? A minha colocação aqui. Posso estar errada. Mas eu penso assim, quem trabalha com muita gente, o liderado, ele precisa vir ao líder. Sim. Não tem como o líder ir a tudo. Todos. Sim. Não sei, posso estar errada. Eu acho que esse também é uma grande dificuldade, que às vezes o liderado está lá e quer que o líder vá até ele, e às vezes não tem como. É muita gente que está ali ao redor do líder, igual Jesus. Jesus, ele fez muitos milagres, mas houve o caso que a mulher com fluxo de sangue teve que ir até Jesus. Não sei, se eu estiver errada, me ajuda aí. Sim. Entende? Não tem como. Por quê? Se eu vou até aqui e não vou cá, ao de cá, fulano é melhor que eu. Gera esse conflito, né? Entende? Então, assim, posso estar errada, mas não que o líder não vá até as pessoas. Não é isso que eu estou colocando aqui. Mas não tem como o líder ir até todos. Não tem como o líder ir. As pessoas precisam entender isso e se achegar. O líder é aquele paizão, aquela mãezona que está ali. Né? O filho não é assim? Pode ter 10 filhos, não é isso? Sim. Todo mundo cresce, bate as asas, né? Mas surgiu um problema. Bateu a saudade. Né? Simplesmente Sim. O filho não vem? É verdade. Porque são 10 filhos, não dá para o pai... A mãe tá indo atrás de todo mundo ao mesmo tempo, toda hora. E assim, eu vou entrar no aspecto aqui, não é um aspecto polêmico, é um aspecto que a gente sabe que acontece em todos os ramos da sociedade.
não só fora da igreja, mas dentro da igreja também acontece, no sentido de não porque é o sistema religioso, mas porque são pessoas. Por exemplo, agora no mês de agosto, a gente está entrando no mês Lilás, que é um mês de conscientização contra a violência, né, contra a mulher. Então, assim, nós sabemos que na nossa sociedade hoje, muitas situações são camufladas e são vistas como normal. É normal, às vezes, a mulher ela sofrer algum tipo de violência, não só física, mas também psicológica. Porque a gente fala assim, a violência contra a mulher. É o quê? O cara ir lá, o marido ir lá, o pai ir lá, alguém da família, o irmão, ir lá e agredir essa mulher. Ferir essa mulher, dela ter que ir para o hospital. Mas, às vezes, são palavras que, às vezes, nos nossos contextos sociais, isso é muito normal de acontecer, infelizmente. Então, assim, esse mês de agosto, não só no meio não cristão, mas também no meio cristão, a gente deve ter uma conscientização muito grande dessa mulher, ela se auto-reconhecer e ela perceber, isso está normal? Esse comportamento está sendo normal? Por quê? Às vezes a mulher ela é cristã, mas o esposo não é cristão. E às vezes ela leva aquela situação, não, eu tenho que salvar meu casamento, mas às vezes ela está sofrendo violências psicológicas, físicas, no contexto de que eu vou levar isso até o final. Só que, será que ela vai conseguir chegar até o final? Muitas não conseguiram, né? Eu sou nascida e criada no Evangelho, você também tem uma caminhada muito longa, e assim, eu já ouvi situações da mulher, ela ou morre, ou o esposo falece, e aí essa mulher, ela foi vítima a vida inteira, e ela parte com o Senhor, às vezes por doenças, por uma diabetes, por doenças que foram ocasionadas pela violência que ela sofreu a vida toda de um lado emocional. Ou às vezes esse marido, que às vezes não é cristão, ou tem comportamentos que são agressivos, ele acaba partindo, e essa mulher, quando ela sai desse relacionamento e ela vai se auto-reconhecer, ela fala, meu Deus, eu passei uma vida toda de uma forma que Deus não queria, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, assim, eu creio que no nosso meio cristão, você que está de frente para mulheres, você tem que ter uma palavra ao mesmo tempo. Ore, busque, mas ao mesmo tempo vigie, né? Vigie na palavra. Aquela mulher que tem um esposo que é um pouco temperamental, vigie um pouquinho na fala, não confronte. Porque você também tem que se resguardar. Então, assim, eu queria que você falasse com as mulheres que estão nos assistindo hoje sobre essa conscientização do mês Lilás, o mês de conscientização contra a violência psicológica, física para as mulheres, para que elas sempre estejam atentas como são tratadas, como essas mulheres, porque Deus ele falou o quê? Que o homem tem que amar, cuidar. Então, eu queria que você direcionasse uma fala, essas mulheres estão nos assistindo porque esse assunto é muito importante. Poliana, você colocou uma questão, né, importantíssima e que, assim, é muito assunto, a gente tem muito assunto sobre isso. Sim. Que a gente já ajuda, né? Sim. Socorre, acaba trabalhando bastante, né, assim, com várias áreas e com essa também. Então tem bastante história. Né? Não sei se eu preciso resumir, porque eu não sei nem como é que está o tempo. A gente está no finalzinho já. Eu penso o seguinte, tem vários tipos de violência, né? E detalhe, tem muita gente que não sabe. Sim. Não sabe que está sendo agredido, né? Não sabe que está vivenciando uma situação criminosa, não sabe. Sim. Não tem noção, acha que é normal. Acha que é normal, infelizmente. Né? Porque não se informa, não procura ir atrás. Uma coisa que sempre quando eu estou ministrando, eu procuro sempre falar isso. Sim. Busca informação, irmão, vai atrás. Sim. Né? Estuda, pesquisa. Uhum. Né? Eu sempre fui uma pessoa, sempre gostei muito de participar de estudo, de palestra. Eu sempre gostei de aprender, eu gosto disso. Isso é importante. Eu gosto de me situar. Então eu procuro sempre, né? E quando no particular também, quando a gente aconselha, eu sempre busco informação, vai atrás de informação, vai na fonte certa, né? Que pode trazer a informação correta, que você não vai dar tiro no escuro. Uhum. Né? Então, assim, acho que as pessoas precisam se informar dos direitos que têm,
Sim. né? Precisa se cuidar, né? Precisa se valorizar. Precisa se reconhecer. Entender que é um ser humano que, né, não é qualquer coisa, né? A pessoa precisa, né? E, assim, antigamente, né, Poliana, era vamos orar, vamos orar, vamos orar. Eu continuo dizendo, vamos orar. Sim. Mas vamos agir também. Vamos ter cuidado. Isso. Vamos agir, vamos se cuidar, vamos ficar atento, vamos ficar ligado, se preservar, né? Buscar ajuda. Se for preciso, né, ir até o final, o ponto final para poder resolver alguma situação, faça isso, né, baseado em oração. Sim. Em oração, buscando ajuda. Sim. Né? Busca apoio. Porque assim, né? às vezes a mulher ela se sente sozinha. Ai, meu Deus, eu tô sozinha, eu não tenho família. Só que eu sempre preservo a vida. Eu acho que, eu não tenho trabalho. Você vai correr atrás, você vai conseguir. É uma questão assim muito delicada que você entrou, e eu sei que a gente tem um público que está assistindo e cada um pensa de uma forma, age de uma forma, então a gente precisa ter muito cuidado com a colocação das coisas, né? Mas eu penso que a gente tem que olhar o todo, mas se a pessoa quer viver, ela tem que olhar para ela. Entendeu? Sim. Penso dessa forma. Né? E a pessoa tem que viver, merece viver. O dom da vida, quem deu foi Papai do Céu. É verdade. E a gente tem que cuidar bem disso. E se a gente não se der valor, Poliana, ninguém vai dar. E eu creio também que as mulheres que sofrem essas violências, às vezes elas ficam nesse ciclo porque também, às vezes, elas não têm para onde ir. Vamos dizer assim, eu não tenho como voltar para casa dos meus pais, eu não tenho... aquela questão que você colocou no início, da questão da emoção, que a mulher é emotiva, né? A mulher, na realidade, assim, uma mulher forte, uma mulher decidida, desbravadora, é um pouco difícil de você lidar com ela. Se ela for uma pessoa madura, uma pessoa equilibrada, é mais tranquilo, né? Uma pessoa bem resolvida, é mais tranquilo. Mas tá cheio de mulher aí decidida, como diz aí hoje, empoderada, né? Que precisa né? Não todas, mas a gente lida com pessoas... né, que não tem uma certa estrutura. Não tem sabedoria. Não é para administrar. Nossa, essa coisa grande que chegou na nossa mão hoje, né? Essas portas abertas, tanta coisa. Coisa né? boa, né? Tem pessoas que não têm estrutura, não sabem administrar. Né? Tudo isso. Mas a questão da emoção ser muito emotiva é o que prende. Não sei, posso estar errada, mas acho que é o que prende. Eu amo essa pessoa, né? Isso acontece, mas eu amo. É o que prende. Né? As pessoas falam, mas fulana não teve atitude e tal, e fica presa ali. Né? O emocional da pessoa a pessoa não sabe lidar com o emocional e acaba ficando presa. O seu próprio emocional acaba se tornando uma gaiola para ela. Entende? O emocional é que prende a pessoa dentro daquela situação. A pessoa está livre, mas ela não sabe que está livre. Entende? Sim. Há poucos dias eu estava falando para alguém me ligou, eu cheguei do trabalho e alguém me ligou, que a minha vida é essa, tá? Sim. Desesperada. A pessoa estava desesperada. Aí eu disse assim, olha, você tá dentro de uma gaiola, do lado de dentro, e com a chave na mão. E aí eu disse para essa pessoa, faz o seguinte, bota essa chave na fechadura dessa gaiola, abre a porta e sai para fora. Vai respirar. Está nas suas mãos. A escolha realmente, a gente fala nessa situação, é da pessoa. Ela vai avaliar e ela vai decidir. Mas para ela ter decisão, ela precisa ter apoio, né? Ela precisa ter apoio. Isso, para ela ter a força para decidir, ela precisa olhar e ver que tem alguém. E eu acho interessante. Um ponto de apoio. Quando a gente fala assim, agosto lilás. É um mês que vai ser tratado desses assuntos. É um mês que vai ser falado, olha, isso é normal, isso não é normal. A questão de violência psicológica, a questão de violência física contra a mulher. Nesse mês de agosto, eu acho interessante, nós que lidamos com mulheres, nós que somos mulheres, a gente está estudando, a gente está se informando, a gente está se posicionando. Nós somos cristãs? Somos mulheres de Deus? Somos. Mas também nós precisamos ver o que é certo e o que é errado. Nós precisamos ver, olha, isso aqui, eu preciso ser tratada assim ou não. Então, a gente precisa se autorregular e perceber, eu sou uma mulher
que sou criada e amada por Deus. Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu trabalho fora e eu creio que a mulher, quando Deus criou a mulher, ela foi criada para ser amada, para ser cuidada. Ela não foi criada, a mulher, no plano original de Deus, para ser ferida, para ser agredida. Então, assim, nós mulheres precisamos ter esse direcionamento. E assim, eu sempre tive um posicionamento assim muito assertivo nessa questão. Nós devemos ser mulheres sábias, nós devemos ser mulheres com os valores cristãos que Deus nos deu, mas também nós devemos nos amar. Nós não podemos deixar que situações, que pessoas venham destruir aquilo que Deus fez para que nós pudéssemos ser. Quem se ama se cuida, né? Sim. E quando a gente fala às vezes de se cuidar, a pessoa às vezes só olha pelo exterior. E não é. Quem se ama se cuida, principalmente daqui, ó. Sim, com certeza. Né? E assim, é justamente nesse sentido de agosto lilás, a gente perceber o quanto é importante a conscientização, o quanto é importante essas leis que foram criadas para proteger a mulher, Lei Maria da Penha, várias leis que foram construídas para estar cuidando, dando apoio, auxiliando essas mulheres. No partir do momento que ela percebe que o relacionamento dela não está sendo saudável, ela vai poder buscar ajuda. Ela vai poder sair desse ciclo de agressão, mas ela vai ter para onde ir. Nós temos várias leis que foram criadas que essa mulher ela tem que ser amparada pelo município. Isso. Ela tem que ser amparada. Existe ela não, abrigo, né? ela não pode ser deixada. Por exemplo, se ela denuncia uma questão, vai até a polícia, ela é direcionada a equipamento de assistência social, ela é direcionada a várias situações onde ela vai ter o quê? Um apoio, um acolhimento. E eu, assim, me posiciono como mulher e me posiciono também como uma cidadã. Porque eu, como pré-candidata, eu entendo que eu, sendo mulher, o meu olhar para essa situação tem que ser muito mais enfático e muito mais voltado a ser a voz para aquelas mulheres que não têm voz. Ser a voz para aquelas mulheres que às vezes estão passando um momento tão difícil que elas não estão entendendo, poxa, eu não tenho para onde ir, eu não sei o que eu vou fazer, mas nesse momento eu digo que há sim saída, há sim leis, há sim apoios e há sim uma pré-candidata que está aqui que vai abraçar essas mulheres que estão sendo sem. A gente sabe que tem muitas mulheres que são violência, sofrem essas violências e assim, eu me coloco nessa posição como mulher cristã e também como cidadã. De olhar para essas mulheres nesse agosto lilás e falar, olha, vamos trabalhar junto, vamos caminhar para que isso venha a ser, trabalhar de uma forma que venha a diminuir, porque nós precisamos diminuir, entendeu? A gente precisa, na verdade, precisa ser feito um trabalho assim como de formiguinha, né? Sim, mas precisamos fazer a nossa parte, Ana. Né? Precisamos. Já chamei de Ana, hein? Precisamos fazer a nossa parte. É eu cuidar de você, você cuidar de mim. Isso aquela vizinha que está passando um momento ali que você vê que a discussão ali passou um pouquinho, você chamar ela no particular, olha, eu ouvi uma situação, entendeu? Tenta ver, tenta se cuidar, se preservar. Entendeu? É necessário que parece assim que a pessoa não está fazendo nada, mas o mínimo que a pessoa faz já ajuda, já acende uma luz. Sim. Já o fato de você se aproximar já é um ponto onde a pessoa entende que não está sozinha. Sim. Entendeu? E dependendo do que você fala, você já alimenta a esperança da pessoa. Igual você falou, a chave está na sua mão. Mexe. Você pode. Assim, dependendo do que você fala, você consegue mexer com o emocional da pessoa. E aí, se a pessoa está prostrada, né? Sim. Se o olhar tá inclinado, né? Tá para o chão. Sim. Dependendo do que você fala, a pessoa levanta a cabeça e já consegue enxergar um horizonte, né? Porque uma pessoa que olha para o chão não tem como ter atitude. Mas uma pessoa que olha no horizonte vai ver coisas. Sim, com certeza. Que vai despertar ela de alguma forma, né? Vai ver coisa, vai ver gente. Vai ver gente que vai poder, né? Como você está falando, os recursos aí, né? Dos direitos que tem, né? As leis. Então, não parece nada. Mas o fato de você chegar, aproximar e trazer uma palavra, por breve que seja, por mínima que seja. Traz uma solução. É um ponto de apoio, entendeu? Com certeza. Né? A gente tem aí essa questão, né? Tem
a questão do Estado, Sim. né? Que tem aí, que faz um trabalho, o seu papel, socorre, né? Que cuida, né? Então tem todo um aparato, né? Sim, sim. E principalmente Papai do Céu, né? Ó, que levantar a cabeça e olhar para o céu e saber que tem um Deus no céu que está vendo, que cuida e que faz tudo por aqueles que estão sendo injustiçados. E Ele faz. Faz. Amém. Né? Não sei se eu te respondi. Respondeu. Eu vou dar um recadinho aqui, rapidinho, a gente vai estar finalizando. Mas foi muito bom, a nossa conversa foi muito, muito boa e foi uma conversa de conscientização. Eu acho que isso é muito importante. Gente, a gente vai falar agora do Estúdio Realize. Você que tem vontade de vir aqui trazer um conteúdo que venha auxiliar vidas, que venha trazer esperança, que venha trazer um conteúdo que possa realmente mudar a vida de alguém, você vem aqui para o Estúdio Realize. Aqui tem uma equipe que vai te esperar, vai te aguardar. Creio que a Ana, a nossa amiga Ana aqui está bem. Gostei. Gostou? Volta aí. Então, assim, vem aqui para o Estúdio Realize. Nós estamos aqui para... como uma equipe, né? Estamos todos juntos aqui. Eu já me sinto fazendo parte do Estúdio Realize, porque eu me sinto bem, eu me sinto cuidada aqui por essa equipe. E assim, eu vou pedir para minha amiga aqui, a Ana, nesse momento, se despedir de vocês. Nós estamos finalizando essa conversa de hoje de uma forma assim muito, muito boa, muito de trazer assim um conhecimento muito importante. Então eu queria que a Ana nesse momento se despedisse dos que estão nos assistindo e logamente a gente vai estar finalizando. Amém, Poliana. Eu tenho só que agradecer, né, pela oportunidade, entendendo que é uma responsabilidade, né? Você está diante de uma plateia invisível. Sim. E que é grande, né? Mas a gente agradece aí o carinho, né? E a gente está aí à disposição. Como eu disse, né, eu amo a minha cidade. E se tem uma coisa que eu faço muito é orar pela minha cidade, Poliana. Eu oro muito pela minha cidade. Oro por esse povo, entende? Sim. Né? Então que Deus possa aí continuar abençoando, cuidando, zelando desse povo. Não só, eu acredito não só aqui em Friburgo, né, que a internet, ela... mas todos que estão nos assistindo aí, que Papai do Céu continue cuidando de vocês, agindo pela vida de vocês. E... entenda que o início da história, né, de vocês pode ter sido difícil, mas Deus está aí para mudar. Com certeza. Né? A gente precisa... Às vezes Deus te escolheu, te apontou, ou criou você para ser protagonista de uma grande história, de uma linda história. É verdade. Né? E como bagagem, às vezes precisa ter um início. Tem que ter um início. Pouco difícil, né? Ou uma trajetória difícil, Sim. mas que Deus tem algo, que a pessoa tenha essa consciência. Né? A questão da mulher... né, busque a Deus, faça valer seus direitos, né, seja sábia, se cuide, né, se preserve, se valorize. Sim, amém. Né? Deus possa abençoar. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? A você, a nossa amiga Patrícia. Também, né? E eu sou muito grata a Deus, tá, irmã Poliana, por tudo, tá? Pelo o dom da vida, pela minha família, pela a igreja, pelo meu povo, né? Amém. Deus possa abençoar. Muito obrigada. Bom? Tá bom. Eu que agradeço a sua presença, a sua experiência de vida aqui compartilhada conosco, o seu cuidado, né, como uma líder ali dessas mulheres, o seu pastor, a sua igreja. Um abraço aí, pastor Adriano. Amém. E eu creio que, né, vamos continuar servindo ao Senhor e de uma forma consciente. A gente precisa ser consciente dos nossos direitos, dos nossos deveres. E eu me despeço de vocês. Foi um nosso bate-papo muito interessante, de uma forma assim, de estar orientando e ao mesmo tempo abençoando as suas vidas. Me despeço de vocês. Um beijo, um abraço da sua amiga Poliana Simão. Senhor, né?